Neste vídeo vamos falar sobre frustração. Vamos desconstruir isto para nós vermos que hoje em dia há muitos outros problemas que têm este problema como base. As pessoas não conseguem neste momento frustrar, porque não têm esta aprendizagem. Logo, têm outro tipo de problemas que criam problemas, não é? Por isso o vídeo hoje é para nós desconstruirmos isto e para nós vermos que há muitas problemáticas que seriam resolvidas e são aqui em psicologia clínica, nas sessões, quando a pessoa aprende de que tem que saber frustrar, tem que ter paciência, tem que saber aprender, tem que ter persistência, tem que insistir. Ora, quem não sabe frustrar não sabe nem do que é que nós estamos a falar, não é? Por isso, o vídeo hoje é sobre isto. Vamos lá. Ora, frustrar é uma emoção humana que é gerada quando nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Por isso é que isto começa muito cedo, porque as crianças desde pequeninas começam a ter objetivos, começando pelo básico de querer andar. A criança, quando está na tentativa de querer andar, chora muito, porque põe-se em pé, cai, ela está a frustrar. Nós podemos, naquele momento, ensinar a criança a insistir ou ir lá dar miminhos quando ela cai. Ora, se lhe damos miminhos quando ela cai, ela muitas vezes até desiste de tentar levantar-se outra vez. A frustração tem muito a ver com a educação, com a forma de ensinar que as crianças têm. Por isso, hoje em dia existem jovens e adultos que, como não tiveram esta aprendizagem, são autênticos egoístas, autênticas pessoas que não têm empatia nenhuma e autênticos desistentes. Por isso é que há em Portugal quase 200 mil jovens nem trabalham nem estudam, não é? Porque andam todos aqui nas palminhas dos papás que se andam a sacrificar ou dos avós muitas vezes, não é? E depois não insistem em nada. São aqueles que vão dar em youtubers e em influencers, aquelas funções da treta, não é? Que só faz quem tem a possibilidade de fazer. Porque quem tem uma vida de dificuldade ou, no mínimo, de persistência, porque há pessoas com dinheiro que não permitem que os filhos tenham vida de facilidade. Ensinam-nos o que é o valor do dinheiro e a persistência de atingir objetivos. Isto é que é uma educação, não é? Por isso, a frustração é quando nós não conseguimos atingir o objetivo e temos uma reação geralmente negativa, não é? A frustração, quando é bem ensinada, promove a resiliência, promove a persistência e até o sacrifício. Nós temos que saber que tudo. Eu, quando chego aos meus 50 anos, olho para trás, agora sei que muitas das situações difíceis pelas quais passei foram necessárias. Ora, mas para isso é preciso nós chegarmos a uma determinada idade e olharmos para trás. Os jovens hoje em dia e até os adultos até aos 30 anos não olham a sua vida para trás, só olham a sua vida para a frente, não é? É uma outra perspectiva de vida que têm, não é? Por isso, nunca tem esta parte da frustração, não é? A frustração, quando é bem ensinada, ensina a gerir as nossas emoções. Nós temos que ter calma, temos que saber que a tentativa e erro é necessária para aprendermos, temos que saber que, na maior parte das vezes, é nos erros que nós aprendemos o sucesso, mas para isto nós precisamos ter esta educação. Ora, o que é que acontece quando as pessoas não sabem frustrar? Não é? E quais são as reações? Não é? Irritação, decepção, tristeza e desânimo. Ora, uma pessoa olha hoje em dia para muitos adultos e muitos jovens e vemos isto, não é? Explodem por tudo e por nada, nada os satisfaz. Hoje em dia nós temos crianças nos 6, 7, 8 anos a andarem com telemóveis de 1000 euros, não é? Ora, para estas crianças, as prendas, só quanto mais caras, melhores. Nem é a função em si. É o mais e mais e mais. Ora, logo a tal insatisfação. Por isso eles não sabem frustrados. Hoje em dia, dizemos a um jovem que não pode ter um telemóvel de 1000 euros, ele entra em irritação e desânimo. Porque os outros têm e eu não tenho, não é? Hoje em dia vivemos numa sociedade onde há muito comparativo social, não é? Por isso, esta parte da irritação, por isso vemos muitos jovens explosivos, irritados, agressivos, vem um bocado disto, não é? Porque eles veem os outros a conseguirem, uma minoria, e não conseguem. Vêm os Ronaldos e querem ser Ronaldos, veem os Fernandes Alonso na Fórmula 1 querem ser o Fernando Alonso, vê o empresário a ter sucesso, quer ter sucesso. Não pensam no processo que é preciso de ter para ter chegado ali. As redes sociais não vieram ajudar.
os TikToks, os Instagrams, tudo é fácil e à primeira, não é? O sucesso instantâneo. Com 5 euros consegues ser milionário. E isto vai sendo aculturado no indivíduo e realmente depois, tudo que demora tempo, a pessoa não sabe se frustrar, é mau, não é? Entre dois caminhos, um que pode levar ao sucesso mas demora tempo e outro que não se sabe que leva ao sucesso mas é rápido, hoje em dia estamos no imediatismo, no consumismo, não é? Ora, vão lá ver um outro vídeo que eu tenho no meu canal no YouTube sobre o imediatismo e a insatisfação. São 2 vídeos que têm que ser vistos para nós percebermos porque é que as pessoas não aprenderam a frustrar. Outras reações que a pessoa tem quando não sabe frustrar também é a exclusão e a diferenciação. Por isso, se desiste, exclui-se, não é? Exclui-se de aprender, exclui-se de tentar, exclui-se dos grupos que têm sucesso. Por isso, é uma autoexclusão. E, obviamente, ficam com mais baixa autoestima porque não acreditam em si. E também há uma diferenciação. Os outros conseguem e eu não consigo. Mesmo que o que os outros conseguem é mentira, não é? Não é real. Mas no comparativo de que estão a ver, hoje em dia tudo o que veem parece realidade, não é? Por isso, a exclusão e a diferenciação é outra da consequência de quem não sabe frustrar. E claramente, obviamente, há a agressividade, não é? E os abusos, as faltas de respeito, a falta de empatia, a desvalorização do sacrifício dos outros, não é? Hoje em dia temos pais que construíram coisas de outra geração, têm bens, e os filhos estão só à espera que eles morram para ficar com os bens. Por isso, os filhos não estão a querer construir nada. Vão destruir aquilo que os pais construíram. E muitas vezes desvalorizam, não é? Tu só tens uma casa quando podias ter 5 casas. O sacrifício dos outros, eles desvalorizam. Eles não sabem, mas é o que é o sacrifício, não é? O sacrifício é preciso, a premissa principal do sacrifício é tempo, não é? Tudo o que é difícil geralmente tem, no final, bons resultados. De insistência. Se nós vimos um objetivo como bom e se ele continuar bom, fomos até ao fim. Se vimos que o objetivo é mau, desistimos. A persistência e a insistência não é no mau. Esta nova geração, estes adultos hoje em dia, já nem percebem isso. Têm um objetivo que é ser ricos. Terem sucesso, independentemente do caminho que levem para lá. Sejam más decisões, más reações, não querem saber. O interesse é o objetivo. Ora, isto é mau. Porque há objetivos que o caminho para lá nós podemos desistir dele, porque não é o melhor caminho para chegarmos lá. Mas é difícil nós explicarmos isto, não é? Esta geração é onde nós vemos mais isto, mas, obviamente, há 30, 40, 50, 100, 200 anos haviam também. Eram os filhos dos papás, os imaturos, não é? Que geralmente tinham todas as condições para... Era tudo dado de mão beijado. Os narcisistas, né? Eles ou elas, que o que valia era eles e elas e o resto não interessava. E depois tudo isto gera uma data de maus comportamentos, não é? Porque todos nós depois somos vítimas disto porque nós não sabemos, não é? Como é que estas pessoas foram construídas, não é? Só somos vítimas das reações, não é? Por isso temos que ter atenção de que nas crianças, hoje em dia nas educações subprotegidas, que nem deixam as crianças tentar, dão-lhes logo a solução, parentalidades positivas levadas ao extremo, que tem que haver uma negociação com a criança em tudo, a criança não pode chorar, a criança não pode ser contrariada. Tudo isto é muito mau, não é? Tudo isto não dá bons resultados, mas andam por aí uma data de livros e uma data de pessoas, influencers e youtubers a dar exemplos de como isto tem sucesso. Só que dão exemplo devíamos ver o antes e o depois. Devíamos ver o exemplo da criança hoje e a criança daqui a 40 anos. Só que nós não conseguimos ver isto, não é? Só vemos o hoje, não é? Parentalidade positiva, no meu entender de psicólogo, e é a minha opinião, e é sobre isto que eu pratico também, só é possível quando existe dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Quem não tem dinheiro e tempo não pode exercer uma parentalidade positiva porque ela não é aplicada. Havendo tempo e não havendo dinheiro, é impossível, porque há sacrifício, há falta de... Havendo dinheiro e não havendo tempo, pior ainda, não é? Porque nós não temos tempo para negociar com a criança ou deixá-la à vontade, não é? Temos que ter atenção hoje em dia de que as educações que os nossos pais nos deram não eram todas más. Tinham particulares bons, particulares más, mas essas educações produziram pessoas com qualidade. Com defeitos também, mas com qualidade. Honestidade, persistência, sacrifício, reciprocidade, empatia. Isto era ensinado, não é? Hoje em dia, nada disto é ensinado. Estes jovens
que, obviamente, também não vão ter grandes relações no futuro, porque isto vai-se ter tudo no virtual, por isso vai-lhes faltar aqui a parte humana, da humanidade também, mas é tudo muito imediato, é tudo muito para agora. Logo, se é para agora, não sabem frustrar, não é? Os adultos, obviamente, depois, se não aprenderam isto, têm uma incapacidade completa de serem recíprocos, de se porem no lugar do outro, de negociar, geralmente impõem, não é? Pessoas que não sabem frustrar são os que quer para si manda. Eles ou elas, não é? Tem que ser tudo à maneira deles, à maneira delas. Mesmo que uma pessoa faça, não é? Olha, faz isto e a pessoa faz isto. Mas não é assim, não é dessa maneira. Isto é tudo muito mau. Isto depois cria muitos problemas relacionais, sejam amorosos ou familiares ou profissionais nas empresas, não é? Aqui na psicologia clínica, quando nós recebemos pessoas com estes problemas, temos que ensinar estas pessoas que tiveram más aprendizagens. Como é que nós dizemos às pessoas que têm más aprendizagens? Fazemos um histórico da vida das pessoas e vemos que tudo o que fizeram que não deu sucesso, por isso que não deu aquilo que as pessoas queriam, foi fruto de não terem esta aprendizagem. E estas pessoas, geralmente, sejam crianças, jovens ou adultos, quando se sentam à frente de um psicólogo, fazem um relato do que não conseguiram. Ora, se nós pusermos aqui depois os comparativos das outras pessoas que conseguiram, há lá uma coisa que está a faltar nestas, que é o tempo que demorou a conseguir a coisa e os sacrifícios que fizeram para. Hoje em dia é muito bom nós vemos um atleta de autocompetição a ter recordes. Nós não temos a noção dos sacrifícios diários que aquele atleta tem todos os dias. Ora, os nossos jovens hoje em dia não conseguem ter estes sacrifícios. Nem os jovens, nem os adolescentes e muito menos os adultos, não é? Os adultos hoje em dia saem das universidades, os que têm a sorte de terem ido à universidade, quase a não saber nada, vão para as empresas, sentem-se completamente frustrados porque o que aprenderam em teoria, se aprenderam alguma coisa, porque a maior parte deles andam nos copianços, não é? Ou agora nos chaps GPTs, por isso eles saem tudo espremido a saber quase nada, e depois entram nas empresas, têm que ter quase uma formação. Por isso é que os empresários hoje em dia dizem que preferem muitas vezes jovens que não venham das universidades, porque têm quase que lhes dar, que lhes ensinar a fazer tudo, não é? Enquanto os outros jovens que não foram à universidade, ou foram aos politécnicos, ou foram logo para o mercado de trabalho, têm capacidades, começaram a fazer alguma coisa, aprenderam coisas, não é? Por isso, hoje em dia nós temos que ver que tudo isto cria muitos problemas, não é? Problemas pessoais, não é? Da pessoa ter quase o síndrome do impostor, não é? Aprendeu, mas sente que não sabe nada, não é? Ou está demasiado desajustado. Na prática, eu hoje em dia, agora quase a brincar, digo que estas pessoas sentem-se como todos nós com a inteligência artificial. Isto há uma data de ferramentas da inteligência artificial que nós quase somos analfabetos disto tudo, sentimos desajustados. Estas pessoas sentem-se nisto com estas situações. Tudo o que não conseguem atingir não vale a pena porque não conseguem. Não são bons o suficiente, não são bons comparados com os outros. E isto é muito mau, não é? Por isso, aqui é preciso pedirem ajuda psicológica especializada quando a frustração, por isso, não conseguirem persistir e a vossa vida for uma mão cheia de nada, não é? Que vocês acham que não conseguem nada porque todos os outros conseguem, menos vocês. Isto é muito mau. Seja em jovens, adolescentes ou mesmo em adultos, não é?